Essa questão do estudo, então, do livro do Apocalipse é importante exatamente porque faz as pessoas refletirem sobre como é que está funcionando esses sistemas religiosos atualmente. Aí como é que eles enganam as pessoas, né, mudando muitas vezes doutrinas bíblicas, ensinamentos próprios, porque é justamente o que a profecia de Isaías 4:1 fala, e ao mesmo tempo Daniel 8:12 diz também, né, que o inimigo tentaria a verdade por terra, e o que ele fez, ou fazia, prosperaria. Então, assim, a estratégia do inimigo é jogar a verdade por terra, porque como ele não consegue jogar Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, né, ou até mesmo os 10 mandamentos por terra, a ideia, portanto, então, é mudar os conceitos de cada elemento desses. Então, vamos mudar os conceitos de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da Bíblia, dos 10 mandamentos, e apresentar isso como sendo, não, isso aqui é cristianismo. Então, assim, basicamente, você digita hoje no Google a expressão cristianismo, ao invés de doutrinas fundamentais, tu olha as primeiras doutrinas, a forma de apresentação delas, até o nome pode estar certo, mas a forma de apresentação delas é totalmente antibíblica. Não é falado nada acerca de verdade, porque está tudo embriagado, digamos assim, com o vinho babilônico desse sistema religioso. Entende? Que é justamente usado para enganar, porque é o objetivo, é o foco. O mundo já pertence ao maligno, agora é simplesmente utilizar, portanto, a entrada de certos elementos dentro do mundo cristão que leva então os cristãos a adorar o inimigo pensando que estão adorando Deus. Dentro do sistema, dentro da religião, em nome de Deus, etc. E muitas vezes o Deus que as pessoas querem, né, que os mundanos querem, que é aquele Deus que perdoa, que está ali sempre, de certa forma, meu filho, passando a mão na cabeça, não, porque Jesus te ama, e etc. É tudo verdade, só que os caras tentam exagerar esses pontos e esquecer os outros, né? De que Deus é justo, de que Deus, de certa forma, vai julgar, né, tanto pecados e pecadores, de que Deus, para poder aceitar, né, precisa ir do arrependimento e da confissão de pecados, do abandono do pecado, principalmente. Esses pontos vão ser escondidos, né? E muitos outros, né, inclusive aspectos doutrinários importantes, relevantes, tem que ver com crença, essas igrejas vão estar simplesmente descartando. Exatamente porque, de acordo com o livro do Apocalipse, no capítulo 17, é simplesmente mostrado, então, esses aspectos tem que ver, então, com a descrição desses sistemas religiosos. Ele fala ali da grande meretriz, e aí tu tem as meretrizes, as filhas. Alguém vai falar a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, lá já começa, né? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, veio mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se age sentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e o vinho de sua devassidão. Então, tem esse ponto aí da prostituição do vinho, né, que é utilizado aí fala que foi que se embebedaram os habitantes da terra. E aí já começa, transportou-me um anjo em espírito a um deserto, e uma mulher montada numa besta escarlate, besta respleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com a imundície da sua prostituição. Na sua fronte, ou seja, na testa, achava-se escrito um nome, o mistério. Babilônia, a grande, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então é uma descrição bem pesada, né, acerca do sistema, mas aqui já dá para matar, né, a partir das características, quem que de fato é, ou qual é o nome desse sistema, né, de onde é que ele veio, sua localização e as características intrínsecas dele, né, acerca do que está usando, as vestes, né, essa questão das joias, inclusive, também. Então cada símbolo ali vai ter um significado particular, porque tu tens aí então uma mulher prostituta montada numa besta, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Ora, se a mulher está sentada de fato na besta, ela provavelmente que está controlando, entende? Aí fala aqui que a mulher estava adornada de ouro, de joias, inclusive segurando um cálice aí com abominação, imundície e prostituição. O nome, Babilônia a Grande, mãe das meretrizes e das abominações da terra, e outra característica, estava embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. Outro ponto também são as vestes, vestida de púrpura a cor roxo e escarlata. Então, de certa forma, é um sistema religioso, ou sistemas religiosos que gostam da cor púrpura e gostam da cor escarlata. Então, eles gostam de roxo e de vermelho, usado aí como vestes dos seus líderes. Então, vestes diferenciais, vestes aí voltadas justamente esse aspecto de cópia do santuário terrestre, entendeu? Só que obviamente utilizando outras cores. No caso, a escarlata aí sendo um símbolo do pecado, e a púrpura contendo outra simbologia, o roxo, justamente tem esses pontos. Então, assim, qual que seria o significado básico disso?
tu tem aí a substituição, portanto, do verdadeiro culto por uma forma falsa de adoração, e um engano aí sendo propagado, né, principalmente essa questão aí, né, de alteração do ministério mediador de Cristo no céu, que é justamente o que essas igrejas fazem, entende? Através da substituição, portanto, da mediação de Cristo por uma mediação humana feita na terra. E tudo por meio, então, de uma igreja e também de outras igrejas, né, que justamente vão estar alterando os conceitos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia e sobre os 10 mandamentos, que são, em tese, as colunas da verdade. Então, justamente, isso vai ser derrubado para, então, se erigir um novo sistema, uma nova organização e criar esse sistema todo. Entende? Um complexo religioso, onde tu tem várias igrejas que dizem que estão seguindo a Deus, mas que estão seguindo a si mesmas, né? E fornicando, prostituindo, entende? O pai abandonado e os governos abraçados. É bem interessante esse ponto, né? E aí, simplesmente decodificando alguns símbolos, né, que vem falando, então, portanto, de uma mulher. A mulher significa igreja, né, ou instituição religiosa, de acordo com Efésios 5:23, né, no verso 32. Que Cristo é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse o mesmo salvador do corpo. Né? Então aí a igreja tem que ver a isso. Tem outros textos no Antigo Testamento que vinculam essa questão da prostituição como sendo uma espécie de infidelidade espiritual. Inclusive lá no livro de Ezequiel, capítulo 20, vem falando ali das prostituições, né, que eram feitas por duas mulheres, né, que simbolizavam de certa forma ali talvez o povo de Israel, né, alguma coisa assim. Mas Israel sempre foi um símbolo ali de uma mulher, né? Pelo menos no Antigo Testamento, virgem pura e etc. Mas aí quando se prostituía, é porque abandonava Deus para seguir ídolos ou seguir os ditames do seu governante. Entendeu? De certa forma, aí que se apostatava e acabava levando o povo inteiro à idolatria. Então, se a prostituição é vinculada à infidelidade espiritual, ao abandono do pai e à adoração de outros deuses falsos. Entende? A infidelidade aí a Deus, o Pai, e a Cristo. Então, justamente esse aspecto de prostituição, então ela vai confiar muito mais no poder humano, no poder dos governos, né, porque tá até escrito aqui que se embebedaram os que habitam sobre a terra, e inclusive essa questão dos reis da terra, com os quais ela praticou prostituição. Então o sistema gosta dos governos. Entende? Até é interessante estar analisando essa questão, porque por que se acha de fato que o melhor CNPJ atualmente, pelo menos aqui no Brasil, são de igrejas. Inclusive tem gente aí que faz aula de contabilidade, ou então cursos nessa área, que o professor chega até a falar, se tu quiser ficar rico é só abrir uma igreja. Pequenas igrejas, grandes negócios, né? Porque tu vai ter um monte de isenção do governo, e aí tu vai conseguir abrir, é muito mais fácil abrir uma igreja do que uma empresa, e beleza, tu vai arrecadar fundos ali, usar o nome de Deus em vão, muitas vezes, e vai crescer. Porque a igreja dá dinheiro, entende? E dá dinheiro por quê? Porque não só se tornou algo popular, mas principalmente elas estão alinhadas com o sistema. E se o sistema está sendo controlado por Satanás, qualquer igreja que abra, que diga que é verdadeiro, ela está simplesmente fazendo aquilo que o sistema gosta. Entende? Que é simplesmente mantendo as pessoas no engano e simplesmente se beneficiando disso, né, com as bênçãos materiais e essas coisas que os olhos veem, né, muitos pastores ricos, entende? E que simplesmente tem um contraste muito grande contra aquele que dizia, né, que o filho, as raposas têm os seus covis, né, o basilisco as suas tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Que contraste entre o líder espiritual maior e esses pastores, né, esses líderes aí que enriquecem as custas da fé das pessoas. Né. Pelo menos muitos desses crentes aí querem obter bênçãos materiais de Deus, né, ao invés de desenvolver as virtudes espirituais. Então aí casa, né, os dois, um quer enganar Deus com bênçãos, né, querendo bênçãos materiais na terra, e o outro ofertando isso, né, dizendo que é de Deus também. Aí beleza, aí tu tem justamente o enganador e os enganados, e aí daqueles que de fato seguem cegamente esse sistema sem nenhum tipo de questionamento. Então a Bíblia ela vai mostrar claramente como é que funciona esse sistema, dando as características. Então a prostituição, infidelidade, a mulher significando igreja, as 7 cabeças. Inclusive lá no versículo 17, deixa eu ver aqui, capítulo 17, versículo 9. O verso 9 vai dar a indicação das cabeças. Porque as cabeças da besta, das quais a mulher se assenta, são 7 montes. Aqui já dava para resolver essa questão, né, matar logo esse significado. Porque, de fato, as 7 cabeças representariam, portanto, uma região geográfica onde tem 7 montes. Tem lá em Roma lá, o Palatino, Aventino, Célio, Viminal, Quirinal, Esquilino, Capitolino, né, são os nomes dos montes, né, onde a cidade de Roma se situa. E lá dentro, então, portanto, se diz aqui na profecia do Apocalipse 17 que sai uma mulher de lá, né?
e justamente onde a mulher se assenta, são as 7 cabeças, aí a mulher fica estabelecida naquela região. Então aí tu tem uma igreja católica apostólica romana lá, né? Então é muito claro, já tá bem nítido aqui, né? Inclusive tem alguns aspectos também dessa profecia que vai jogar pro futuro, né? Então tem essa parte mais, assim, pelo menos na antiguidade, né, pra era medieval, onde simplesmente a igreja se estabelece na cidade de Roma, mas tem também aqui uma questão política mais atual, né, mais pro futuro. É o que fala ali que também são 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. Então tem esses aspectos que vão envolver essa questão do futuro, onde tu tem aí 10 reinos que vão investir, né, justamente o papado como sendo o líder maior, o líder da nova ordem mundial, né, que é a perspectiva, não só esse que vos fala pensa dessa forma, mas muitos outros. Inclusive aquele lá cara que morreu lá, o Daniel Mastral, acho que era o nome do cara, e outros, né, que trabalham nessa parte assim de essa questão mais de supostas teorias de conspiração, essas coisas, né, geralmente são caminhos que vão levar para a mesma direção, entende? Que é apontar de fato Roma como sendo, de certa forma, o sistema que vai dominar o mundo, digamos assim, entendeu? Inclusive outros já acreditam que, por exemplo, esse conflito entre Israel e os palestinos, a região não vai nem ficar nem com Israel e muito menos com os palestinos. O grande líder pacificador, no caso aí o Papa, tentando entrar na questão e aí transformar Jerusalém, como era um intento de se fazer desde aquelas cruzadas, né, porque não era um negócio aleatório, né? Eles queriam simplesmente uma justificativa para eles entrarem e tomarem conta da região e estabelecerem em Jerusalém o trono papal, e de lá, de fato, esse domínio mundial sendo exercido, né, a partir desse momento em que eles, de fato, conclamam e coroam, né, o sistema como sendo o sistema superior, né, supremo da Terra, onde tu tem um grande líder espiritual, o Papa, que é o, em tese, entre aspas, Cristo feito carne, entende? E aí, justamente esse sistema cai para então vir o Satanás, de fato, aparentando ser Jesus Cristo vindo das nuvens do céu. E aí entra a profecia que fala, quando vos disserem eis o Cristo, não acrediteis, não vades. Então vá lá e simplesmente saia fora. E tem essa questão de simplesmente as pessoas estarem atentas para não serem enganadas, porque uma vez que isso for estabelecido, toda a terra vai se maravilhar e vai adorar, vai achar que é Cristo, que de fato é aquele líder, é Cristo na terra, e etc, etc, inclusive levando então as pessoas a adorarem, né, a ele, o sistema, e caindo no desagrado divino que vai desembocar aí nas 7 pragas, né, do Apocalipse. Inclusive esse julgamento do capítulo 17 ele é justamente falado por um anjo que tem 7 taças na mão. Então aí é interessante ver esses pontos. No caso aí das 7 cabeças, as 7 colinas de Roma e os 10 chifres representavam aí os 10 reinos da Europa na Idade Média, mas também, né, tem que ver com esse aspecto do futuro. Talvez num outro vídeo eu fale sobre esse ponto, né? Então assim, não é uma interpretação necessariamente do que as pessoas dizem que é, né? O próprio anjo está falando, aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, você não pode interpretar a interpretação dada. Tem que ler aqui e aceitar, beleza, são 7 montes, região geográfica aí dos dias de João, qual cidade que é? Roma. Acabou. E aí, para finalizar essa questão, inclusive, lá no finalzinho do capítulo, quando vai falar acerca dessa questão da Babilônia, né, é dito lá o seguinte, versículo 18. A mulher que viste, a gente fala que a mulher é a igreja, né, de acordo com Efésios 5, o versículo 23 e 32, só que o próprio capítulo, ele já dá um significado do que é a mulher. Então, esse sentido primário de mulher como igreja, às vezes, no caso, a mulher significa o quê? A cidade. Então, olha o verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, a mulher do capítulo 17 não é só essa questão da igreja, porque eu não vou anular aqui a simbologia de Efésios. A questão é que ela também representa uma cidade. E qual cidade que nos dias de João domina sobre os reis da terra? Não tem dúvida, não tem como questionar e dizer, não é esse sistema, não é a Igreja Católica, não é Roma. Não, tem que aceitar a interpretação que o próprio anjo, nosso celestial, vem e fala para João. Essas 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher se assenta, né, e a mulher é a cidade, então é como se ele dissesse assim, aqui está o sentido de sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a cidade está estabelecida.
que cidade que está dentro das 7 colinas. Acabou, não tem o que argumentar acerca dessa questão. Então, você está falando da cidade de Roma, da igreja de Roma, dos montes de Roma. Entende? Então, não tem o que discutir. Eu não vou ficar aqui discutindo com os seres celestiais sobre essa questão, porque já está muito claro. Entende? Então, assim, e a besta, quem que é a besta? A besta é o próprio sistema político, que justamente aí está conduzindo essa mulher, porque a Igreja Católica é apoiada por vários e vários reis, por vários presidentes, inclusive presidente de direita, que são os que mais gostam dessa parte de ficar se aliando com igrejas, com sistemas, entendeu? E o povo alheio, né, a tudo isso. Por quê? Porque não lê, não estuda, porque aqui é bem claro, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. E a mulher, versículo 18, é a cidade, a grande cidade. Aí é só substituir, entendeu? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a grande cidade, que domina sobre os seis da terra, está assentada, ou está estabelecida. E finaliza justamente essa questão de Roma. Então, assim, a grande Babilônia. Esse nome aí é interessante ver, né? Abrindo lá no livro de Gênesis, no capítulo 11. Gênesis 11, versículo 3 até o 7. Gênesis 11, 3 até o 7. Onde se fala acerca da construção da Torre de Babel. Porque Babilônia vem dessa palavra, Babel. Babel que significa confusão, e voltada a, como está ligado aqui ao capítulo 11 de Gênesis, que vem tratando acerca da construção da Torre de Babel, é justamente o meio da salvação pelas obras, porque eles estavam construindo a torre, querendo se salvar de um possível dilúvio mais à frente, no futuro. Um suposto dilúvio, porque Deus já tinha feito aliança com eles de que não ia destruir a terra por água, mas eles não acreditavam. Então, portanto, vamos construir aqui uma torre para, então, justamente ser edificada, né, e toda a terra ali simplesmente render homenagem a quem construiu e tal, e eles se salvarem desse dilúvio, salvação pelas obras. Inclusive é falado, na hora em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu o quê? Partindo eles do Oriente, deram a planície, né, na terra de Sinar, deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos-los. Bem, os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por sobre a terra, ou toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade, a torre, e os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desarde o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. Então aqui, essa questão da confusão, né, da linguagem que o Senhor fez, dos habitantes da terra que falavam uma só língua, mostrando esse aspecto da confusão, né, que foi simplesmente eles pararam a obra porque não conseguiam se entender. Então a confusão é religiosa, um povo só que agora com várias línguas diferentes. Entende? Então Babel, confusão, e como eles estavam construindo por eles mesmos, né, querendo uma salvação própria, o pessoal, portanto era salvação pelas obras. Então esse aspecto é importante. Tem gente que até tenta aplicar nessa questão aqui, inclusive, né, do vinde e desçamos, a trindade, né, mas o texto não fala nada de natureza de Deus nem de nada, só diz desçamos. Então, 2 pessoas pelo menos estão falando aqui. E como já se viu lá em Gênesis 1, o pai disse ao seu filho: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque tu tem, no princípio criou Deus os céus e a terra, então Deus, o pai que cria, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu não disse que o Espírito de Deus está criando nada, entendeu? Ele está ali, ok? Nós não vamos ultrapassar o que está escrito, pairando sobre as águas. Outras traduções dizem o vento de Deus, né, soprava. Então é outra questão ali totalmente diferente. E aí fala no princípio criou Deus, né? O Pai fez o universo através do Filho, né? No princípio, Cristo, o princípio da criação divina, como diz no Novo Testamento. Então é óbvio que quem diz façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança, foi o Pai que disse ao seu Filho.
E aqui, desçamos e confundamos também, mesma coisa. Entendeu? Só aplicar a mesma questão do texto lá do Gênesis 1 para cá. Então o pai disse ao seu filho, vamos lá e vamos confundir. Confundir esses caras porque não há limite para o que esse povo pode fazer. Todos são um, falam de uma maneira só, então vamos espalhá-los por sobre a terra, confundindo as suas línguas. Porque eles queriam se juntar na maldade, né? Então, para não destruir a terra antes, é melhor, dos males o menor, melhor confundir a língua deles e espalhar. Né? Cada um vai pro seu canto e fale a sua língua. É melhor do que destruir todo mundo antecipadamente, digamos assim. Então, assim, é interessante estar vendo esse ponto. Então, aqui no caso, falando acerca da Babilônia, se tem Babel, que é a confusão. Né? No caso aí, diz lá que a igreja estava adornada de ouro, né? A mulher, a cidade de Roma, adornada de ouro, de joias. De acordo com Atos 8:20. Atos 8:20 fala, porém Pedro lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então aqui falando acerca do dinheiro, né? Então, é um sistema religioso que vai vender indulgência, entendeu? Quer dizer, tu pagar dinheiro para Deus em troca do dom, da virtude, né? Tu comprar terreno no céu. Inclusive tinha uma colega minha historiadora que foi lá em Roma, lá ainda tinha gente vendendo alguma coisa nesse sentido, mas se não da igreja em específico. Mas tipo, aí comprou lá uma cartinha do paraíso, um negócio lá, só pra ter de lembrança. Então assim, usar essa questão da fé como meio de mercadejar, de trocar, de fazer comércio, em troca do dinheiro, justamente aí pra adquirir o dom de Deus. Né? Então tu paga X, aí tu recebe Y no céu. Né? É muito comum isso nas igrejas até hoje, né? Os caras aparecem na TV com um cálicezinho de vinho, dizendo que é um vinho ungido não sei das quantas, que vai abençoar a sua vida, e não sei o que, e aí a pessoa vai lá, a pessoa que não estuda, que não entende nada, né, acerca de profecias, vai lá e compra o vinho lá daquele cálice, ou então a suposta bênção, que é oferecida, e aí Pedro dizendo aqui claramente, o teu dinheiro vai contigo pro inferno, porque você justificou, ou julgou adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, tanto o que vende quanto o que compra vão pro inferno. Pelo menos é o que está escrito, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. O texto fala que perdição, então tanto o dinheiro quanto o cara que está comprando, o que está vendendo, julgando adquirir por meio do dinheiro o dom de Deus, vão para a perdição, então ferrou. Entendeu? Então assim, essa questão, né, Deus ele se importa com o coração da pessoa e não com o dinheiro dela. Então é muito claro isso, e a igreja católica, não só o sistema católico, mas o sistema protestante também usa isso. Essa questão do dinheiro, quer dizer, tu tem dinheiro para tu comprares, portanto, as bênçãos divinas. Quando a Bíblia diz que o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Quem quer adquirir o dom de Deus, né, por meio do dinheiro, não vai junto com o dinheiro pro inferno, pronto. Então é muito claro nessa questão aqui, adornar de ouro, de joias. Então é uma igreja que busca o favor divino, né, através das riquezas, do poder mundano, poder secular, poder estatal. Então ao invés de ser uma igreja pobre e humilde, digamos assim, né, nesse sentido de espiritual, não tanto material, mas espiritual, no caso não vai depender de Deus, vai depender dos governos, né, do dinheiro que os governantes têm e que eles estão oferecendo. No caso, a mãe das meretrizes e abominações, né, representam aí as igrejas caídas, de acordo com o Apocalipse 17. Apocalipse 17 aí. Na sua fronte achava-se escrito um nome, o mistério Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então é um sistema complicado. Então assim, as nações beberam todas do vinho babilônico, todos os reis se prostituíram, só olhar o 18, versículo 3, para ficar claro essa questão. O 18:3 é claro, todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição e com ela se prostituíram os reis da terra. Até os mercadores também se enriqueceram às custas da sua luxúria, porque é venda de ídolos. Tem santinho de X para vender, aí vende essa questão da idolatria, os produtos cristãos, né, estão por aí na moda. Então justamente elas vão estar vinculando essa questão, portanto, dessas igrejas caídas, todos, né, de fato beberam e se enriqueceram ao custo da luxúria. E as nações foram seduzidas, aí, de acordo com o versículo 23,
Versículo 23 do capítulo 18. Foram seduzidas, né? Jamais brilhará em ti candeia nem voz de noivo ou noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Ó. É um sistema que trabalha com feitiçaria. Gosta de espiritualismo, gosta de certa forma, culto aos mortos, oração pelos mortos, entendeu? Uma série de práticas ocultistas, entendeu? Que envolve essa questão, inclusive, de sociedades secretas dentro do movimento, dentro das ordens religiosas. Entendeu? Então, que se vincula com maçons. Então, assim, é um sistema que, desde a base ali, está totalmente corrompido, né? Contra os aspectos que tem a ver com Bíblia. Entendeu? Então o diabo vai usar os sistemas religiosos, né? Não só a igreja romana, a igreja católica, a apostólica romana, mas as suas filhas, as suas igrejinhas protestantes, as suas pequenas igrejinhas, seus pequenos negócios, para misturar a verdade com a mentira, para mudar a doutrina sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, mudar tudinho, né? Mudar os 10 mandamentos, mudar os templos, mudar as leis todas, né? Que tem que ver com alguma coisa espiritual, os 10 mandamentos no caso. E aí muitos aceitam aí as pessoas, né? Aceitam as pregações, os apelos, compram os produtos, estão financiando esse mercado, né? Esse mercado do inferno, entendeu? Seu dinheiro seja contigo para sua perdição, né? Pois julgaste de perder o dom de Deus, né? Por meio dele. E tanto um quanto os outros se reduzindo aí àquilo que eles adoram, né? Que eles não estão adorando o Pai, estão adorando justamente esses sistemas. E não vão entrar nos céus porque, inclusive, é dito, os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. É só olhar o capítulo 17, o versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 8. E a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, caminho para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então é mostrado isso daí, desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Então é justamente apontado, então, portanto, esses aspectos. Então, no caso aí, é necessário seguir o caminho certo. O demônio usa essas estratégias para jogar o caminho da verdade por terra, mas aí quem realmente foi esperto, né, não vai estar se vinculando a nenhum tipo de sistema religioso desse tipo. Entende? Porque a questão é sobrevivência espiritual. Ninguém quer ser queimado ou destruído, e nem tem por que isso acontecer. A questão é simplesmente a pessoa entender o que está sendo feito. Então tu tem hoje em dia o cristianismo, ele é um sistema que tem só um nome, né? O engana-trouxa, esse chamariz, né? Mas as pessoas escolhem aí estar vinculadas ou não. Então, a questão é que não pode ser ignorante de fato, assim, no sentido de ignorar o que está escrito. E as pessoas fazem isso muito. Então, no caso, qual que é o convite de Deus? O convite de Deus é simplesmente as pessoas abandonarem esses sistemas. Entendeu? É sair, aceitar a verdade, entendeu? Aceitar de fato o que a Bíblia diz, né? E de certa forma experimentar, conhecer a verdade que vai libertar a pessoa justamente desses sistemas. Entendeu? Então, assim, o Satanás, ele quis ser adorado no céu, quis ser adorado, está sendo adorado na terra, através do cristianismo, e as pessoas têm que escolher, né, o que elas querem fazer, entendeu? Então, assim, no caso, a pessoa tem que desejar sair do erro, né, e fazer parte da igreja verdadeira de Deus, né, Apocalipse 14, 12, né, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo, ou ela vai ficar aí, né, desses sistemas, porque se não está num lugar, está no outro, infelizmente. Isso daí não tem o que fazer, entendeu? Então, assim, Satanás, ele deseja enganar as pessoas. Então são placas de igreja, né, com os mais variados desejos humanos que vão estar ali sendo expostos. As pessoas vão estar sendo atraídas, né, querendo dinheiro, prosperidade, querendo fama muitas vezes, né, ou então em busca dos relacionamentos que elas querem, né, de Deus, etc. E todo aquele chamariz, aquela coisa boa. As igrejas servindo, portanto, ao sistema, recebendo dinheiro, inclusive do governo, os seus líderes enriquecendo às custas dos trouxas que estão adorando, tá? E Deus não vai estar sendo honrado nem nada, entendeu? Então, assim, quem não está em igreja nenhuma não está perdendo nada, entendeu? Você simplesmente está deixando de gastar o seu dinheiro dentro de sistemas que vão estar usufruindo ali, crescendo, né? E tipo, tu não vai estar financiando a obra do demônio, entende? Então é um negócio interessante até de estar se pensando,
Saiba que o inimigo ele quer enganar, né? Mas em nome de Jesus, esperamos aí que as pessoas não sejam enganadas. Entendeu? A questão é a verdade, fica na verdade. E não é justamente na falsidade, nesses pontos. Né? Então, assim, as pessoas têm que escolher o que elas querem. Então, o máximo que você pode fazer é apresentar a mensagem, fazer alguma coisa ali nesse sentido, mas não tem como ir além. Né? Os seres celestiais nunca trabalham com essa questão de coagir as pessoas a obedecer pela força. Isso daí é um outro sistema que trabalha com isso, né? No caso, a Bíblia diz, né, sem força e sem violência, mas mediante o meu espírito, então é muito claro isso. Né, que deve ser, então, acatado ou não, né, se a pessoa quiser também servir lá, né, ficar sendo enganado e financiando esses sistemas, ok, mas lembra, lembrar das consequências.